E aí, galera, como é que vocês estão, pessoal? Bom, sabendo então do valor de referência, a gente vai passar para mais uma aulinha aqui muito interessante. Já adianto para vocês o seguinte, me perdoem esse áudio, está chovendo, então esse barulhinho de chuva vai ficar no fundo do áudio de vocês, provavelmente. Eu não tenho um estúdio tão isolado assim, na verdade é um quarto, somente com um isolamento acústico, então espero que não atrapalhe a aula de vocês, o aprendizado de vocês isso, talvez até seja um pouco terapêutico esse barulhinho de chuva, não é mesmo? Muito bem, vamos falar um pouquinho hoje sobre Reference Change Values. Gente, é o seguinte, o que é este valor, RCVs? Tenho já uma boa notícia para vocês, tá? Que eu vou trazer no final dessa aula sobre esses valores. Primeiro de tudo, é o seguinte, a gente sabe que o resultado de um teste laboratorial, como a gente viu em valores de referência, no estabelecimento deles, eles podem sofrer uma alteração por várias razões. Então, eles podem variar, pessoal, por fatores, por exemplo, que são inerentes ao próprio paciente. Se o paciente, por exemplo, faz jejum, faz um tipo de dieta, utilização de medicamentos, aí você fala o seguinte, mas eu quero descobrir sobre o colesterol desse indivíduo e ele vai estar usando medicamentos de controle de colesterol. Então isso é ruim? Isso vai mascarar o verdadeiro valor de colesterol dele? Nem sempre, porque depende. E se, na verdade, a sua avaliação laboratorial, se o seu motivo de solicitação laboratorial de exames for, na verdade, ver a eficácia desse medicamento nos exames desse paciente? Isso é uma razão, não deixa de ser um motivo. Mas é muito diferente daquele paciente que ele vai chegar alguns dias antes de fazer o exame e vai mudar o seu padrão alimentar, vai diminuir sua ingestão de gordura, vai fazer um jejum talvez. Então tudo isso vai impactar significativamente nos seus exames, nos resultados, tá bom? Então sabemos que até na coleta, fatores, por exemplo, como fator anticoagulante, o tempo do torniquete, o processamento dessa amostra, o tempo de armazenamento dela, centrifugação. Eu não sou biomédico, pessoal, então assim, o que eu sei hoje sobre este assunto de coleta e de análise, eu sei que no que diz respeito aos fatores analíticos, isso é muito bem realizado. Então os laboratórios, eles têm manuais hoje que eles seguem, esses manuais garantem que aquela amostra vai ser cuidada e vai ser analisada da melhor forma possível, com um método, tá? Só que a pergunta que eu deixo para vocês, essa pulga que eu deixo para vocês atrás da orelha é o seguinte, se a gente repetir essa mesma análise de amostra, no mesmo equipamento, com o mesmo indivíduo, nas mesmas circunstâncias, será que a gente vai ter diferença nos resultados? E eu adianto para vocês que sim, gente. Isso porque existe uma variação analítica, tá? Que isso envolve os métodos analíticos, as investigações, tudo que é tratado, a amostra, a forma com que é tratada, e também existe a variação biológica individual, que a gente chama de CVI, e essa variação depende do paciente. Então, peraí, quer dizer que existe um coeficiente de variação analítica que diz respeito aos métodos de análise, de coleta, de tratamento. E também existe um coeficiente de variação do indivíduo? Sim, existe. Então, a gente já começa a ter essa maturidade desde cedo de que os exames laboratoriais, eles variam. Eles podem variar sim. Eles não são uma informação, apesar de ser um teste, uma avaliação objetiva, trazer dados relevantes, é que nem a bioimpedância. Na bioimpedância, a gente tem tanta variação, gente. Se o indivíduo faz um refeed, ele vai chegar lá muito mais seco. A bioimpedância vai ler isso, né? O nível de gordura corporal dele vai se ler um pouco menor e o nível de massa muscular maior. Quer dizer que o indivíduo mudou do dia para a noite? Não. Houve somente um rearranjo na composição corporal desse cara que favoreceu ele ficar mais hidratado. Maiores níveis de glicogênio, por exemplo. Então, a primeira coisa que a gente deve saber é exatamente isso. Que os testes eles não são perfeitos nesse sentido de estar vendo milimetricamente o que está naquele indivíduo, tá bom? É a primeira coisa que a gente postula aqui. Bom, sabendo disso então, recapitulando, existe uma variação biológica do sujeito, tá bom? E eu digo para vocês uma coisa, essa variação
Não entendam mal isso, mas é bom deixar claro, no que diz respeito à variação biológica. A variação biológica dentro do sujeito, ela é bem menor do que a variação entre as análises, entre os sujeitos. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você colhe uma amostra do seu sangue, o que é isso? Nem pesquisa científica se fala muito em amostragem, quer dizer que você está colhendo um pedacinho de algo que poderia e pode representar o todo. E a gente sabe que o nosso corpo é assim. E no que diz respeito a essa amostra, ela sim vai representar o todo. Então não é isso que vai variar. Nosso corpo ele consegue fazer essa boa diluição dos componentes a ponto de pegar-se um valor e esse valor representar exatamente toda a porção que existe naquele indivíduo. O que eu estou dizendo é que o indivíduo, por viver momentos diferentes, por ter dinâmicas corporais, por ter o que a gente citou na variação biológica de ciclo infradiano, ciclo circadiano, tudo isso impacta sobre o resultado daquele teste e a própria imprecisão da análise também impacta sobre aquele teste. Então vamos agora parar de enrolação e vamos direto ao assunto dessa aula. Gente, Harris e Asaka, em 1983, eles propuseram o termo Reference Change Values. Era, na verdade, uma proposta de se fazer uma conta que fosse possível observar quanto variava nesses indivíduos, tá bom? Quanto variava de amostra para amostra. Então, o RCV, a gente já começa a entender desde já, é uma medida de comparação. Imagina que é um valor de comparação, de referência, mas do indivíduo para ele mesmo, tá bom? E não com uma população. Só que na época observou-se que esses dados, essas contas, não eram tão fáceis de se aplicar na realidade da clínica médica, porque utilizava alguns índices, usa logaritmo, não é tão simples assim de utilizar. Então, o que acontece é que algumas variáveis elas precisariam ser estipuladas previamente. Então, os laboratórios eles não precisariam estabelecer esse valor, ele precisaria ser estabelecido antes. Então, o que acontece é que, por que é difícil? Porque, na verdade, se precisa saber uma variável, que é a variável biológica, e quanto será que essa variável influencia e impacta sobre aquele resultado. Então, tornou-se muito difícil, porque além de ser uma conta não tão fácil de fazer, é uma conta que também necessita de valores ali e que os laboratórios precisariam também estabelecer esse valor. Então vamos direto ao assunto. Essa é a fórmula do RCV. Uma fórmula que envolve um coeficiente de variação intra-indivíduo e uma coeficiente de variação analítica. Ou seja, mesmo que a variação analítica seja monitorada, tenha um controle interno de qualidade ali do laboratório, ainda a gente sabe que esse coeficiente existe, e mesmo com todas as instruções e orientações pré-analíticas antes da coleta, que são um dos fatores que mais interferem ali nos resultados, mesmo com todas as orientações e instruções, sabemos que este valor varia, tá? Ele tende a variar. Então a gente já começa a aprender que desde cedo existem limitações nos testes laboratoriais, tá bom? E aonde que eu quero chegar com essa história toda? Eu quero chegar aqui. O valor que é obtido do RCV, que envolve todos esses fatores, vai ser um valor que eu sei que se o indivíduo tiver ultrapassado este valor, isso significa que a diferença de um teste para outro dele, de um resultado para outro, foi significativo, tanto do ponto de vista estatístico como do ponto de vista biológico. Sabemos que mesmo com todas as variações pertinentes à análise e todas as variações pertinentes à variação biológica, sabemos que com esse intervalo de valores houve diferença estatisticamente significante. Aí você fala o seguinte, nossa, mas cada exame possui um intervalo diferente de significância se for assim. Não é mesmo? Cada exame, por exemplo, tem exames que variam muito e tem exames que não variam tanto assim. Então, o coeficiente de variação você precisa saber. Aí você fala, preciso saber disso tudo? Sim. Só que alguns autores já facilitaram isso, pessoal. Já tem tudo tabelado. Então, o que acontece? Existe um artigo de Ricos, Cava, colaboradores, em 2004. Eles lançaram um artigo que analisaram mais de 191 publicações sobre variação biológica. E eles introduziram aqui os valores de RCV
E isso prontos para aplicar na prática clínica. Quer dizer o que então esses valores para a gente? Que se o indivíduo passar dos seus exames laboratoriais, os resultados de um para o outro, desse intervalo de valores, isso significa que o P foi menor do que 0,05. Isso significa que foi estatisticamente significante essa mudança. E aí, gente, eu trago a boa notícia para vocês no final dessa aula, que a gente da Sainutri fez uma calculadora especial para esses valores aqui. Então, vocês nem precisam ir nessa tabela, reunir e fazer essa conta, tá? A gente já traz esses valores, e esses valores são representados em percentual, tá bom? Na continuação dessa aula eu vou mostrar como aplicar o RCV na prática de forma simples e de forma prudente também. Obviamente que isso não é um valor final, não é o martelo do juiz que vai bater e dizer se for significativo ou não, mas é apenas um guia, um norte para você comparar o seu paciente com ele mesmo. Isso é muito interessante, isso é valioso do ponto de vista clínico. E eu vou estar disponibilizando para vocês este aplicativo, tá bom? Com todos esses valores. Você pode acessar tanto pelo nosso site, como também pela nossa plataforma ou pelo nosso aplicativo de Android para celular, Cálculos Nutricionais, que vai estar por lá também. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, então, eu mostro na prática o que seria estes valores ali aplicados na prática e quais seria o significado clínico de cada um deles. Tá bom, pessoal? Então, obrigado por vocês que têm acompanhado até aqui e eu te espero na próxima aula.